Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro muito interessante chamado Reflexão Ética e Agir Moral, Dilemas, do Chico Assis. E olha, já adianto que este não é um manual de regras, sabe? É mais como um guia, um mapa que nos desafia a navegar pelos dilemas éticos super complexos do nosso tempo. A provocação que o autor joga no ar é exatamente essa. Ele não está falando daquelas grandes decisões que viram notícia, mas sim daquelas escolhas silenciosas, sabe? Do dia a dia. É um convite para a gente trazer a ética que parece algo tão abstrato para a nossa vida real, para o nosso cotidiano. O legal deste livro é que ele foge daquela filosofia super densa, difícil de entender. Em vez disso, ele nos apresenta uma coleção de histórias que funcionam como espelhos, refletindo as vidas e as decisões de cada um de nós. E não são poucas histórias, não. São 50. 50 dilemas muito bem pensados que cobrem uma variedade enorme de cenários modernos, desde decisões superpessoais até questões sociais bem complicadas. Cada dilema que ele apresenta é como uma pergunta viva, pulsante. É um convite para a gente examinar o que nos move, o que nos define e, talvez o mais importante, o que nos desafia a sermos pessoas melhores. E essa ideia toda se conecta direto com esse princípio clássico do Sócrates, né? Que coloca a reflexão ética não como um exercício acadêmico, mas como algo essencial para ter uma vida com mais significado. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas histórias. Elas são instigantes e, de um jeito ou de outro, a gente consegue se relacionar com elas porque colocam pessoas comuns em situações totalmente extraordinárias. Primeiro, a gente conhece a Madalena. Ela é uma mulher extremamente focada que planeja a vida nos mínimos detalhes. Isso inclui até pagar impostos sobre a renda que ela ganha como acompanhante, tudo para alcançar os objetivos acadêmicos e financeiros dela. Para ela, parece que os fins justificam os meios. Aqui a gente tem o dilema do Paulo. Ele está dividido. De um lado, a grana curta, a dificuldade. Do outro, os valores que ele sempre ensinou para os filhos, como, por exemplo, que pirataria é desonestidade. A pergunta que fica é: até que ponto uma promessa para um filho justifica fazer algo ilegal? Agora se prepara, porque essa situação é das mais intensas. Paulo e Paula, poucas horas depois de jurarem amor eterno, são forçados por um criminoso a tomar uma decisão impossível. A pergunta dele é direta e brutal. Vou matar um de vocês. Quem? Imagina só. E para fechar, a gente tem a escolha devastadora do Dr. Salomão. Ele precisa decidir se vai salvar a vida do assassino do próprio filho, colocando seu juramento profissional contra seu desejo pessoal de justiça e, claro, uma dor imensa. Mas o livro vai além, ele não se contenta em só contar as histórias. Ele usa a filosofia clássica como uma ferramenta mesmo para analisar esses problemas modernos, e isso nos dá uma perspectiva totalmente nova para refletir sobre tudo isso. Vamos voltar um pouquinho no caso da Madalena. A questão aqui não é nada simples, né? Envolve ambição, autonomia, normas da sociedade. Como será que a filosofia pode nos ajudar a entender essa complexidade toda? E é aqui que o autor tem uma sacada genial. Ele coloca lado a lado a luta moderna da Madalena com a filosofia de Simone de Beauvoir, que fala muito sobre essa tensão que existe entre a nossa liberdade e a nossa responsabilidade com os outros. Quer dizer, a busca da Madalena pela realização pessoal é, sem dúvida, uma afirmação de liberdade. Mas, quando a gente olha pela lente da Beauvoir, essa liberdade se torna meio problemática, porque ela depende de tratar o outro como um objeto. E a verdadeira emancipação, como o livro aponta, nunca é um projeto só individual. Agora, a escolha impossível do Dr. Salomão. Aqui o conflito é direto. É um choque de trens entre a ética da medicina, que quer salvar a vida a todo custo, a justiça da lei, que condenou o homem, e aquele desejo de vingança, super-humano e pessoal. Para analisar esse paradoxo, o livro busca o Jacques Derrida e a sua ideia de desconstrução. O que o Derrida nos mostra é que conceitos que parecem super sólidos como justiça, na verdade não são. Eles são instáveis, cheios de contradições. E buscar uma solução perfeita que agrada a todo mundo, muitas vezes é uma ilusão. E é exatamente aqui que a filosofia do Derrida joga uma luz na situação. Ela não oferece uma resposta pronta. Em vez disso, ela revela as rachaduras, as contradições que a gente não pode ignorar nos nossos sistemas de valores. Resumindo, simplesmente não tem uma saída fácil ou certa. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na reflexão final. Qual é o propósito de toda essa análise? O objetivo do livro, no fim das contas, não é dar respostas fáceis, mas sim nos dar ferramentas para esse exercício essencial, que é a autorreflexão.
O grande poder dessas histórias não está em julgar os personagens, sabe? Em decidir se eles fizeram a coisa certa ou errada. O verdadeiro valor está no processo de reflexão que elas provocam na gente. No final, essas histórias são ferramentas para o autoconhecimento. É um convite para a gente entender nossa própria bússola moral, para a gente questionar nossos próprios julgamentos e, quem sabe, até reavaliar algumas das nossas posições. E para fechar, fica uma provocação filosófica que o livro nos deixa, inspirada naquele dilema do casal. No mundo onde as relações parecem cada vez mais passageiras, mais voláteis, até que ponto é possível construir laços de confiança e compromisso que realmente aguentem as provas do tempo? É uma questão para a gente levar para a vida e refletir.